Vamos imaginar que hoje é domingo e você está preparando a comida que seu filho mais gosta e a campainha toca. Quando você abre a porta, você se depara com seu filho na fase adulta. E eu te pergunto, você tem orgulho do que o seu filho se transformou? A sua influência com relação ao seu filho na infância vai definir como ele vai se tornar na fase adulta. Isso vai depender muito do seu comportamento em relação ao seu filho, a criação que você está dando para ele, a educação que ele está recebendo de você. Se você diz sim para tudo, se teu filho não tem limites, se você não quer entrar em conflito com ele, quando ele pede algo ou ele faz algo que você desaprova, esse teu filho vai se tornar um adulto que não pensa, que não age e que o mundo vai engolir. E é isso que você quer para o seu filho? Eu tenho certeza que não. Mas a codependência emocional não deixa você agir de forma diferente, não deixa o seu filho respirar, não deixa ele viver a própria vida dele. O que nós vemos muito hoje são crianças de 2 anos dominarem os pais, definir o que vão comer, definir para onde vão, definir o que querem na hora que querem. Essas crianças não têm limites, essas crianças não recebem não. É o tempo todo sim, porque os papéis estão se invertendo. A maioria das vezes, os filhos estão controlando os pais. Os filhos que estão dando limites para os pais. É os filhos que estão dizendo o que deve e o que não deve ser feito. E essa criança, esse jovem, vai se tornar um adulto insuportável. Um adulto que ninguém quer conviver. Um adulto que é visto de uma forma negativa. A codependência emocional entre mãe e filhos, ela é mais intensa. Por quê? Porque é uma relação mais próxima, é uma convivência ali diária. É um relacionamento em que a mãe codependente, ela tem certeza absoluta que aquele filho pertence a ela, que ela é dona daquele filho. Então ela pode controlar a vida dele desde a infância até a fase adulta. O que nós vemos muito de filhos de mães codependentes na fase adulta? Ele tem a vida dele, ele casa, vai ter a família dele e a mãe continua controlando a vida dele, quer controlar a casa dele, quer controlar o trabalho dele, e ele fica ali entre a mãe e a esposa, não sabendo o que fazer, não sabendo o que falar, e isso gera conflito entre a família dele e a relação entre ele e a mãe dele, porque a mãe dele não tem consciência que ela é uma codependente emocional, que o filho dela cresceu, que ele tem a vida dele, que ele tem que seguir. Ela quer controlar a vida dele. E isso para ela é muito difícil, porque ela não tem essa consciência que ela é uma dependente emocional. Todo ser humano, ele quer o mais fácil. E com nossos filhos não vai ser diferente. Se os nossos filhos identificarem a nossa fraqueza, aí ponto final. É eles que vão comandar a nossa vida. É eles que vão definir tudo na nossa vida. Você vê aquelas crianças dando tapa no rosto da mãe. E a mãe não faz nada. Nem corrige, pelo menos, dá um tapinha ali na mão, ou fala que não pode. Não faz nada, dá um sorriso, acho que aquilo foi uma pequena brincadeira. Mas não foi. A criança está reagindo à atitude da mãe, de uma negativa da mãe. Reage dessa forma para que a mãe entenda que ela não gostou e que ela não aceita. E com isso, essa criança vai se tornar um jovem, um adolescente, um adulto, fazendo tudo o que ele quer. Depois que a criança, a partir dos 7 anos, já tem a personalidade definida, vai ficar muito mais difícil para esses pais controlar essa criança, definirem o que é certo, o que é errado, então não dar limite para essa criança. Então você, mãe, você tem que entender, identificar se você é uma codependente emocional em relação aos seus filhos, porque eles esperam o melhor de nós, os nossos filhos, eles querem que nós demos carinhos, amor, compreensão, cuidado, mas não sermos obsessivas com a criação, com a educação, com o controle da vida deles. Eles têm a própria vida. Eu fui essa mãe edipiana por muito tempo. Eu controlava totalmente a vida do meu filho. Eu que decidia o que ele ia vestir, eu cortava a comida dele, ele dormia comigo, eu não deixava ele cair, eu não deixava ele se sujar, ele sempre estava limpo, arrumado. E eu controlei a vida do meu filho por muito tempo. Meu filho agora vai fazer 14 anos. E eu fui entender isso quando ele me falou, há um tempo atrás, que ele queria escolher a roupa dele. E eu escolhi a roupa do meu filho, tudo, cueca, eu que definia tudo para a vida do meu filho.
Para ele estava tudo certo eu fazer isso, porque ele recebia tudo feito para comer, ele só precisava mastigar e engolir. A cama dele eu fazia, a roupa ele não precisava pensar para escolher nem a roupa dele. E por que eu me comportava dessa maneira? Porque eu era uma codependente emocional. Eu tinha um controle total sobre a vida do meu filho. Eu não deixava ele pensar, não deixava ele agir, não deixava ele falar o que ele queria. Ele fazia o que eu queria, o que eu determinava. Eu estava sufocando, eu estava criando meu filho dentro de uma bolha. Quando eu tive esse estalo, que eu estava acabando com a vida do meu filho, que eu estava fazendo com o meu filho era um crime, eu mudei. É fácil? Não é fácil, é muito difícil, porque você entra em conflito com você mesma, você acha que amar é isso, que amar é ser obsessiva, é sufocar a outra pessoa. Não, amar é você deixar a outra pessoa viver da maneira que ela quer viver. Claro que o seu filho é criança, é adolescente, você vai orientando o que ele tem que fazer, você vai dando limite, você vai ensinando o que é certo, o que é errado, o que é ético, quais são os valores da vida. Isso é uma obrigação sua de fazer com o seu filho. Agora, você tomar a vida dele para você e você viver a vida dele, não. E isso acontece muito com mães que têm filhos, homens. Claro que acontece também com as mulheres, mas é muito comum entre mãe e filho homem, porque ela atribui a esse filho toda a carência da sua vida. Aí ela fala, meu filho, ele é meu e eu vou fazer da vida dele o que eu quiser. Só que você está deixando de viver a sua vida, está comprometendo a vida do teu filho, porque ele vai se tornar um adulto infeliz, um adulto dependente, e você não vai estar presente na vida dele o tempo todo. E ele vai buscar fugas para essa infelicidade, para esse vazio na vida dele. E pode ser a fuga das drogas, a fuga da prostituição. Então são vários caminhos que ele pode encontrar para fugir de você. Às vezes é um casamento que ele busca sem amar, sem gostar da outra pessoa, porque ele quer fugir de você, ele não aguenta mais essa vida, esse sufoco, essa prisão, ele se sente aprisionado. Então você tem que, para se libertar, tem que libertar o teu filho, deixar ele viver a vida dele. Se ele é criança, deixar ele cair, deixar ele brincar, deixar ele fazer amizades, deixar ele conhecer o mundo, deixar ele conhecer a vida. Você não pode fazer com seu filho o que fizeram com você. Então você tem que se autoconhecer, se autodescobrir, para que você possa ajudar o seu filho a crescer, a se desenvolver e a se tornar um adulto saudável. E como você pode se tornar uma mãe mais independente do seu filho? Analise o seu comportamento. Você sufoca o seu filho, você que decide tudo na vida dele? Você deixa o seu filho pensar, agir? Analise o seu comportamento e tome uma decisão em mudar, em buscar ajuda para que você se torne uma mãe melhor para o seu filho, para que você se torne uma mãe que seu filho precisa. Todo ser humano precisa de amor, precisa de carinho, precisa de atenção, mas não de obsessão. Você tem que entender que seu filho precisa fazer. No início ele vai fazer errado, ele não vai acertar, mas com o tempo ele vai aprender. Deixa ele fazer a cama dele, dê obrigações na sua casa para ele jogar o lixo, fazer coisas básicas ali no dia a dia. Deixe seu filho falar o que ele pensa, o que ele quer fazer. Não jogue para o seu filho a sua frustração do passado, da sua infância. Deixe a sua vida, é a sua vida, do seu filho é do seu filho. Então não misture as vidas. Deixe o seu filho seguir a carreira que ele quer, fazer o que ele quiser da vida profissional dele, deixe ele namorar quem ele quiser, deixe ele se descobrir. Não transfira para o seu filho a sua infelicidade, a sua amargura. Não faça isso, porque você não está amando o seu filho, você está matando o seu filho pouco a pouco, porque ele vai ser um ser vivo sem vida, sem alma. É difícil, não é fácil, principalmente mãe de filho único. Mas você tem que entender que seu filho precisa de você. E o que ele precisa de você é do seu amor, da sua compreensão, do seu carinho, do seu cuidado.
Então entenda que seu filho precisa viver, precisa crescer, precisa agir. E para isso você tem que deixar, você tem que permitir que seu filho siga com sua orientação, com seu cuidado, com seu amor, mas que ele tenha suas próprias decisões, que ele veja a vida com os seus olhos, não com o que você acha que é o melhor para ele. Você só vai conseguir melhorar como mulher, como mãe, a partir do momento que você admitir que você é uma codependente emocional, a partir do momento que você admitir que você precisa de ajuda, você precisa buscar meios para que você possa solucionar esse seu comportamento tóxico, esse comportamento tóxico com você mesma, onde as pessoas se afastam, porque o teu filho um dia ele vai crescer e ele vai embora, ele não vai querer estar convivendo com você, com uma mãe que controla, que diz tudo, que faz tudo, que sufoca. Você não pode jogar para o seu filho as suas expectativas. Entenda que cuidar não é sufocar. Não tire o brinquedo do seu filho. Nos vemos no próximo vídeo.